meus queridos irmãos, a paz para todos, uma boa noite para vocês. Está iniciando mais uma live Ufadete, da Igreja Assembleia de Deus, semeando paz. Este é o departamento feminino. Nós estamos aqui no dia de hoje com a nossa irmã Delba, lá do Icaraí, que vai nos trazer a palavra do Senhor nesta tarde. É um prazer estar com vocês. Estamos com saudade das nossas irmãs, das nossas reuniões, né? E nós estamos aí toda quarta-feira trazendo um pouquinho de uma palavra bíblica, de um alimento, de um louvor para você, né? Que está aí na sua casa, nessa quarentena. Eu sei que logo vai passar e nós vamos voltar ativa novamente para a glória de Deus. Nós vamos iniciar louvando ao Senhor com o hino Amanheceu. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida lá. Nos abate aquele desânimo, aquela tristeza, e os projetos, os planos, a gente pensa assim, não vão se realizar. Mas hoje o Senhor fala para você nesta tarde e mandou você largar a rede. Existe muito trabalho a ser feito ainda. Então anima-te, desperta-te que o Senhor quer falar contigo. Vamos louvar o Senhor com mais um hino para a glória do Senhor.
Agora nós já vamos ouvir a palavra, né, do Senhor, transmitida aqui pela nossa irmã Delba, esposa do nosso irmão, né, pastor ali do Icaraí, da nossa congregação no Icaraí, João Antônio. Amém. É com grande prazer que eu estou nervosa. Vocês têm razão, porque eu estou realmente nervosa. Mas como diz o título, né, do tema, da minha palavra, da nossa palavra, Deus está no controle, né? Nada foge ao controle de Deus. Como diz no Salmo 46, se a gente for ler o Salmo 46 todo, talvez essa versão dessa minha Bíblia seja um pouquinho diferente, porque essa Bíblia ela é a King James, né? Então ela é uma versão bem antiga, então às vezes muda um pouquinho. Mas só um pedacinho fala assim: Deus é o nosso refúgio e força, um socorro bem presente na tribulação. Portanto, não temeremos, ainda que a terra seja removida e ainda que os montes sejam transportados para o meio do mar, ainda que suas águas rujam e se perturbem, e ainda que os montes se sacudam o seu inchar. Então, aqui nos fala, né, que Deus é o nosso socorro bem presente. Deus está no controle de toda situação. Essa expressão é propagada em todos os painéis de comunicação, nas redes sociais, na mídia, né? Deus está no controle, Deus está no controle. Isso aí satura de autoajuda, que é uma frase de autoajuda, mas é alheia ao compromisso com o senhorio daquele que entregou o seu único filho, Jesus Cristo, para salvar a humanidade, né? Porque muitas das vezes as pessoas falam, Deus está no controle, Deus está no controle, mas se desesperam. Por quê? Porque eles não servem o Deus que nós servimos. Eles não conhecem o Deus que nós servimos, né? Então, muitas das vezes eles falam, Deus está no controle, mas o desespero bate a si mesmo na sua porta. Eu não estou querendo dizer que nós como cristãos, nós que estamos aqui, não ficamos também às vezes desesperados, preocupados. Mas nós temos um Deus no céu que é capaz de nos confortar e nos mostrar que na hora certa tudo vai estar no lugar, né? A pessoa, quando é dirigida pelo Espírito Santo, sabe que do Senhor depende todas as coisas. Um exemplo disso foi Maria, né? Na sua missão de gerar o Salvador. Ela não buscou uma solução abortiva ao se deparar com uma gravidez não planejada. Ela não temeu a rejeição do noivo, porque eles ainda não eram casados. E ela nem lamentou a possível difamação da sociedade. A sua posição determinada de que Deus estava no controle foi entrega sem reserva. É o que ela falou? Eis aqui a tua serva, faça a tua vontade. E com isso, com essa atitude corajosa de Maria, que se cumpriu o plano do perfeito da redenção. Maria deu seu filho unigênito. Qual foi esse filho unigênito? O que foi gerado por Maria, o que não foi rejeitado ali, né, por Maria. Então a Maria sabia que Deus estava no controle de toda aquela situação. E da mesma forma, nós sabemos que Deus está no controle da situação. Nós estamos vivendo uma situação complicada, que nós, da nossa região, né, na nossa região, não, assim, da nossa geração, ainda não passou por isso. Os mais velhos, a gente até vê falar. Mas não passar por isso. E a gente tem hoje em dia, o veículo de comunicação hoje em dia é muito forte, né? A mídia, a internet, a televisão. Então isso traz ainda mais preocupação para a gente. Mas nós sabemos que Deus está no controle da situação. Uma convicção coerente te coloca em prontidão para que Deus decida em sua vida, sustentar a direção de um cenário que parece pavoroso para nós.
Porque quantos aí têm passado dificuldades? Quantos são as pessoas que trabalham por conta própria? Porque o governo, ele sempre está dando um jeitinho, né? De estar ajudando aqui ou ali o empresário a manter os funcionários, aqueles que estão desempregados. Mas e os patrões? Eles têm que pagar seus aluguéis. Então eles caem numa situação difícil, pavorosa. Então só assim a gente vai saber persistir e resistir a porque Deus, ele não mente, a sua palavra não mente hora nenhuma, né? Então, se ele falou que ele estaria conosco todos os dias, ele não vai estar conosco só na hora da bonança, na hora da festa, ele vai estar conosco todos os dias até a consumação do século. Por isso que nós devemos ter coragem, sermos fortes, né? Estarmos na frente da batalha, estarmos orando, pedindo a Deus que nos dê estratégias para poder vencer as adversidades da vida. A gente sabe que não é fácil, mas feliz é a pessoa que sabe, que confia e apropria de que Deus está no controle. E essa firmeza lhe faz enfrentar qualquer circunstância com fé e confiança na misericordiosa intervenção divina. Quando a gente menos espera, vem o escape de Deus, né? Muitas das vezes a gente já começa a entrar em desespero, Deus fala ao nosso coração, não, acalma o seu coração, eu já tenho uma solução. Muitas das vezes a gente não entende o trabalhar de Deus. Com o passar do tempo, hoje, eu falo por mim, por experiência própria, que eu vejo que por que algumas coisas não aconteceram na minha vida antes. Hoje eu falo, foi por isso, outro dia mesmo eu estava comentando com meu esposo, foi por isso que não aconteceu isso antes. Então Deus tem a hora certa para tudo, né? A intervenção divina, ela não falha. Então, com qual frequência a gente tem ouvido, né, da Bíblia que fala, o livro de Deus que nos afirma sobre essa verdade? Se nós formos falar, a gente vai discorrer de Gênesis a Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse fala da intervenção de Deus nas nossas vidas, né? O Salmo 46 mesmo que eu citei nos fala desse refúgio, dessa fortaleza. Então, se nós fôssemos falar, nós vamos encontrar promessas, palavras de conforto, de consolo, de fé e coragem em toda a Bíblia, irmã Cristina. Quantas adversidades a gente já passou? Quantas lutas nós já passamos e que hoje nós podemos estar aqui dizendo, até aqui o Senhor nos ajudou. Mas por quê? A Bíblia fala, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de só algumas? Não, a Bíblia nos fala, o Senhor nos livra de todas elas. A gente vê a mão de Deus em todas as coisas, né? Porque não é fácil, muitas das vezes não é fácil. Mas o livro o capítulo 11 do livro de Hebreus é um capítulo que eu gosto muito, porque ele fala Deus pode acreditar nisso, Patrícia. Pela palavra de Deus o mundo foi criado. Teoria tem muitas. Teoria da explosão, nem sei falar os nomes, né? Tem muitas. Mas nós confiamos que foi pela palavra que Deus falou, haja luz e houve luz. Haja divisão entre dia e noite e houve. Deus criou o sol para clarear o dia. Mas foi tudo fazendo, pondo as mãos? Não. Falado, foi só palavra. É essa fé que nos fortalece. É essa fé que nos faz estar aqui hoje de pé, né? Então, se nós formos olhar, o Salmo 121, versículo 1, fala, eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o meu socorro? Posso estar desesperado ou tanto que for. De onde que vai vir o meu socorro agora, Senhor? O que eu posso fazer, né? Mas o meu socorro vem de onde? O meu socorro vem do Senhor. Do Senhor que fez os céus e a terra, né? Ele é o único que pode nos socorrer. Isaías 43, versículo 2 nos fala, quando passares pelas águas eu estarei contigo, quando passares pelo fogo tu não te queimarás. Isso é a prova, gente, a prova, irmãos, de que Deus está conosco em toda e qualquer situação. Tem uma situação que às vezes muita gente não sabe, né? Muita gente não conhece.
Quando eu morei em Ribeirão Preto, eu morei em Ribeirão Preto quase 4 anos, logo depois que eu me casei. E o João Antônio sofreu um acidente muito grave em Ribeirão Preto. E nós não tínhamos ninguém lá. Ele estava, eu nem sei se me é permitido falar isso aqui, mas ele estava a 15 metros de altura em uma árvore, podando uma árvore que estava tombada em cima de uma rede elétrica, porque ele trabalhava com instalação de redes elétricas. E no cortar esse galho, essa árvore, esse galho, ao invés de descer, a corda arrebentou, bateu na perna dele esquerda e moeu a perna dele. Ele tem 3 placas de titânio com 5 parafusos em cada e uma haste do joelho no tornozelo. Quando me foi comunicado que ele tinha sido levado para o hospital, eu sozinha, não tinha família, não tinha ninguém, eu falei, Senhor, e agora? Quem poderá me socorrer aqui agora? Quem que a gente busca? A gente busca a Deus. Pessoas médicas, pessoas que olharam a radiografia e só falavam assim, esse rapaz não anda mais. Falei, pela misericórdia de Deus. Então é o Deus que nós servimos. Este é o Deus que nós servimos. Que quem conhece ele aí, vê ele hoje, que não sabe nem percebe, né, que ele tem. Mas é quem que nos socorre. É quem que nos livra do mal, que nos salva. É esse Deus que nós servimos. Porque se nós não servíssemos a Deus, ia ficar desesperado, né? Muitas das vezes a gente se desespera por situações que aos olhos de Deus não é nada, mas para nós é uma coisa de outro mundo. Mas é este Deus que nos socorre, porque Ele está no controle de toda e qualquer situação. Nós confiamos nisso, né? Em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6, fala assim, por nada estejais inquietos. É fácil? Não é. Por nada estejais inquietos. Você já pensou você ter que viver isso? Por nada estejais inquieto, não está inquieto por nada que acontece. Acontece uma enfermidade, está beleza. Acontece uma tragédia, está beleza. Não, por nada estejais inquieto, é promessa. Mas tudo seja suas petições com ação de graça conhecidas diante de Deus. Vamos colocar as nossas necessidades diante de Deus, as nossas petições diante de Deus, porque quando eu costumo orar, né, falar, eu creio no Deus que eu sirvo. Eu não sirvo um Deus morto, eu não sirvo um Deus que está ali pregado na parede, eu sirvo um Deus vivo, um Deus que pode velar pelas nossas vidas, por maior que sejam as dificuldades. Então, nós devemos colocar diante de Deus as nossas petições. Esse versículo de Filipenses nos fala, coloca as suas petições com ação de graças diante de Deus, porque Ele tem muito mais para nos dar do que aquilo que nós pensamos e que nós pedimos, né? Então, muitas das vezes a gente fica inquieto por uma luta, né, com a Vitória, tem 2 meses. A Vitória precisou de fazer uma cirurgia de emergência, ela simplesmente sentiu dor e teve que ser levada para o hospital. O médico, é apêndice. Essa menina minha nem gripa, não gripa. A hora que o médico falou, é apêndice, eu falei, Jesus, cuida da minha filha. A única coisa que eu poderia falar, Jesus, cuida da minha filha o tempo todo, né? E Deus é tão maravilhoso que eu levei ela no retorno agora essa semana, o médico e em Deus agradece. A apêndice dela estava a ponto de supurar. E se supura, é muito mais complicado, né? Ela fez a cirurgia só pelos pontos, né? Mas se essa cirurgia dela complica, tem que abrir, tem que, né, gente, toda uma complicação. Então, ela estava comigo, ela é testemunha. O médico falou, se vocês confiam em Deus, agradece. Vocês levaram ela na última hora. Mas isso é Deus, porque nem tanta dor ela sentiu, assim, pra mim, ela reclamou tantas vezes, tantos dias. Ela reclamou num dia, no outro dia eu levei, né? Então, existe em tudo isso, o que a gente vê? A mão de Deus. A gente vê o quê? O Deus que nós servimos, né? Então, os irmãos aí que têm os seus pedidos de oração, suas irmãs que têm os seus pedidos de oração, manda os seus pedidos de oração, que no final nós estaremos orando, né? Nós estaremos orando e pedindo a este Deus que nós servimos para entrar na sua causa. A sua causa não é só doença, tem tantos outros problemas. Tem problemas financeiros, tem problemas familiares, tem problemas de desemprego,
todas as coisas Deus pode resolver, né? Então os irmãos vão mandando os seus pedidos e no final deste trabalho, com fé, nós iremos orar com ação de graças e Deus vai fazer um milagre na sua vida, na nossa vida, né? O que nós precisamos aprender e praticar, que eu acho muito importante, é entender a vontade de Deus nas nossas vidas. Porque muitas das vezes a gente vive, como vamos dizer uma palavra assim, vai levando de qualquer maneira. Eu vou levando, eu vou à igreja. Não, a gente tem que entender qual que é o propósito de Deus na nossa vida. Se a gente confia no Deus que a gente serve, se a gente pede, a gente tem que fazer por onde para receber. Porque eu costumo ministrar tanto para crianças de 2, 3 anos, quanto para adultos, eu costumo falar, Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Eu aprendi isso e eu falo isso sempre. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Porque às vezes as pessoas acham muito fácil, vocês oram para mim, mas não procura Deus, não procura Ele próprio orar. A pessoa própria não procura ir a um culto, ir numa oração, né? Então, muitas das vezes nós temos que entender a vontade de Deus na nossa vida. Deus, Ele é capaz de resolver qualquer situação. Mas nós temos também que entender que a resposta de Deus também pode ser sim, não e espera. Porque às vezes Deus já respondeu que não e você está insistindo. Não é? Às vezes Deus já te deu a resposta, Deus já respondeu que não. Mas muitas das vezes a gente quer tanto alguma coisa que não vai ser bom para nós, não vai ser benéfico. A gente quer tanto aquilo que a gente continua insistindo para Deus. E às vezes Deus já respondeu que não. Ou muitas das vezes Deus já respondeu, espera, não está na hora. Porque quem sabe a hora certa é Deus. Né? A hora é de Deus, a hora não é nossa. Porque Ele sempre tem o melhor para nós. Mesmo que nós não entendemos agora, num futuro próximo, ou num futuro distante, nós vamos entender o porquê daquilo. Né? Às vezes fala assim, eu pedi, Deus não fez, não vou mais na igreja. Aí desiste, né, daquilo. E muitas das vezes Deus está nos testando a nossa fé. Por quê? Porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Então nós temos que aprender a praticar, entender a vontade de Deus nas nossas vidas, para que nós possamos viver. Porque Deus está no controle das situações. Às vezes eu me pego pensando nessa situação que nós estamos enfrentando, essa situação de não poder ir à igreja, ter culto. Eu fico pensando no meu esposo mesmo, João Antônio, que é um amante da igreja. João Antônio, se ele não for na igreja lá um pouquinho todos os dias, ele não dorme. Mas por quê? Porque ele entende que é isso que Deus quer. Deus quer devoção, Deus quer entrega, né? Deus quer que nós estejamos prontos. Eu demorei muito a entender, eu apanhei muito dessa vida. Eu fui criada num lar evangélico, né, pela misericórdia de Deus, mas eu demorei muito a entender qual era a vontade de Deus na minha vida. Como eu mesmo levava na brincadeira, eu ia porque minha mãe queria que eu fosse. Eu falava assim, minha mãe obrigava a gente a ir, a gente ia. Mas a vontade de Deus não era essa, a vontade de Deus na minha vida era diferente. E Deus tem feito grandes coisas na minha vida. Por mais vezes isso, mas eu sei que Deus tem feito por mim e as promessas de Deus não falham. As promessas de Deus não falham nas nossas vidas. Porque se nós fôssemos olhar para as nossas dificuldades, para os nossos problemas particulares, que cada um tem um. Se for olhar aqui, cada um tem um, diferentes talvez, mas cada um tem um. A gente não ia estar aqui, né? Não está, igual as irmãs estão aqui disponibilizando esse horário todas as quartas-feiras nesses horários. Os irmãos vêm aqui para estar filmando, estar gravando. Isso, se fosse olhar a nossa dificuldade, a gente nunca ia conseguir estar aqui. Mas são as misericórdias de Deus que se renovam todas as manhãs, que nos mantêm de pé. Eu falo isso praticamente todos os dias. As misericórdias de Deus se renovam todas as manhãs. Por quê? Porque as misericórdias de Deus não têm fim.
né? As misericórdias de Deus não têm fim. E então é esse Deus que nós servimos, é esse Deus que nos mantém de pé. A promessa de Deus para as nossas vidas, conforme eu falei no início aqui, não é que Ele estaria conosco só na hora que tivesse tudo bem. Ele vai estar conosco todos os dias. Basta nós buscarmos no lugar certo, né? É nós buscarmos no lugar certo. Porque onde nós encontramos essa fé, essa esperança, é em Deus. Muitos aí buscam as esperanças naqueles que não podem atender. Buscam as esperanças em homem, buscam as esperanças em ídolos, né? Mas nós servimos a um Deus vivo, um Deus que morreu na cruz para nos livrar, para nos libertar, que foi onde eu falei lá no início, que cumpriu o plano de Maria na salvação do mundo, né? São João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. O que é esse tal? Esse tal é porque não tem tamanho que expressa essa maneira, né? De tal maneira que deu o seu único filho, para que aquele que nesse crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas para nós termos a vida eterna, nós temos que crer nesse Deus, nós temos que confiar nesse Deus, buscar, né, esta esperança nesse Deus. As promessas de Deus, elas não falham. Nós podemos, às vezes, achar que está demorando, nós podemos, às vezes, pensar que não vai mais acontecer, mas no momento certo, essa promessa vai acontecer nas nossas vidas. Porque a nossa confiança deve estar no Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Nós cremos num Deus verdadeiro, nós cremos num Deus que pode todas as coisas, né? E é este Deus que pode todas as coisas que nós servimos. É este Deus que nós estamos aqui pregando, é deste Deus que nós estamos aqui falando, né? Então, a igreja, ela tem um papel muito importante na sociedade. A igreja, as pessoas, porque a igreja somos nós, né? A igreja que eu falo somos nós temos um papel importante na sociedade, porque as pessoas têm que ver em nós Jesus, têm que ver o brilho em nós. Muitas das vezes eu tive o maior prazer quando eu era nova, quando eu era assim, mais nova. Hoje em dia ainda é mais fácil, porque antigamente era muito bullying, né? A gente não podia usar, só tinha que usar uma roupa assim, um cabelo e tal, então era muito bullying. Então antigamente as pessoas falavam assim, eu vejo que você é crente, eu falo graças a Deus. Porque hoje se você for olhar muito, você não vê muita diferença de que é crente e do que não é. Mas nós vamos ver a diferença do que serve a Deus e do que não serve, né? Isso vai ser provado para nós. Então eu tive o maior prazer quando falava assim, você é crente. Eu falo, graças a Deus eu sou crente, né? Então, a Bíblia afirma em Isaías 49, versículo 15, porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria? Nós aqui que somos mães, a gente pode esquecer do nosso filho? A gente consegue? Não, é muito difícil. Dificilmente desliga, por mais que você esteja fazendo alguma coisa, que esteja fazendo, está sempre ali. Então Deus não fala assim, mas ainda que isso viesse a acontecer, ainda que isso viesse a acontecer, eu não me esquecerei de ti. Então o Senhor, Ele não vai nos esquecer hora nenhuma, né? Então nós precisamos entender, eu gosto muito, é uma frase, né? Que nós precisamos entender, que mesmo que as coisas fujam do nosso controle, elas estão rigorosamente sob o controle de Deus. Vamos crer, vamos confiar. Esse ânimo, Cristina, nós estamos vendo a dificuldade, né? Igual foi comentada a questão do Acampadelas, que provavelmente não vai poder ser realizado em setembro. Mas todas as coisas Deus tem um propósito. Confia nisso. Talvez é porque não seja a hora. Talvez não fosse para ser agora. Às vezes acontece uma pandemia toda para nos tirar de uma situação que às vezes parecia pequena para nós. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Ele sabe o porquê de todas as coisas, né? Tantas coisas têm acontecido no mundo. Eles não entendem, eles não vão entender nunca. Mas daqui a pouco nós vamos entender isso. E nós vamos agradecer a Deus por quê? Porque nós nos mantemos de fé. Nós nos mantemos de pé, né? Firme nas promessas. Então, por mais que nós pensamos que as coisas fujam ao nosso controle,
elas estão rigorosamente no controle de Deus. Cremos no cuidado amoroso de Deus. Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Ele governa o céu e a terra. E também governa o destino das nossas vidas. Glória a Deus. Né? O destino das nossas vidas a Deus pertence. Hoje nós estamos aqui. Amanhã nós não sabemos. Né? O meu sogro, ele fez 97 anos domingo. E a gente reuniu só mesmo os filhos, os genros, para almoçar com ele. E ele fez uma oração, um pedido, né, para Deus. Ele fez 96 anos. Pedindo a Deus para guiar ele nos 97 anos dele. Então, assim, a gente vê a fé, né? Ele já é um senhor idoso, debilitado de saúde, mas ele tem fé que ele vai chegar nos 97 anos dele. É essa fé que o mantém de pé todos os dias, sabe? É essa fé que mantém ele com saúde, é essa fé que mantém ele de pé. Eu observo muito isso nele, eu sempre comento, né? Que todas as vezes que João Antônio vai lá ministrar a ceia para ele, ele ora o tempo todo pedindo a Deus para o livrar do mal. Ele ora o tempo todo pedindo a Deus para livrar do mal do corpo, para ele poder servir a Deus. Isso é bênção para nós, né? Isso é bênção para nós. Então, para finalizar a minha palavra, eu quero citar um versículo que eu falo, tem mais de 40 anos, parece que está tão longe, tem mais de 40 anos que eu falo, que eu aprendi com uma professora de escola dominical, né? Todos os dias eu falo, ensinei a Victória a falar, que quando chegar no final do nosso dia, nós possamos dizer, em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. E é essa segurança, é essa confiança que nos mantém de fé, né? Vamos ficar firmes nos pés do Senhor, porque Ele tem o melhor para nós, né? Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus e espero que essa palavra possa ter falado no coração de alguém, né? Que venha ter coragem, ter fé, né? E ter a sua vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus, que na hora certa Ele vai entrar com recurso, na hora certa Ele vai dar a provisão, Ele vai dar as devidas decisões, né? Porque tudo depende de Deus. Por mais que eu queira que seja da minha forma, mas é a vontade de Deus que prevalece, é a vontade de Deus que sempre vai prevalecer nas nossas vidas, né? Eu agradeço a oportunidade. Então, nós iremos louvar o Senhor com mais um hino. E eu quero deixar para você aí que está preocupado com alguma coisa, descansa no Senhor. Descansa que o Senhor tem solução para tudo. Descansar não é ficar deitado na cama e ficar aflito. Descansar é descansar. É passar para Deus toda aquela responsabilidade que está nos seus ombros e deixar Ele agir. Eu tenho experiência disso porque muitas vezes que eu descansei, falei, Jesus, eu não consigo resolver, mas o Senhor consegue. Aí o Senhor começou a agir. Quando você entende que aquilo que você está passando, você não consegue resolver, mas só o Senhor consegue, e passa para Ele, Ele começa a agir na sua vida. E são experiências lindas, que todas as experiências que a gente passa é para nos fazermos crescer cada vez mais e aprender que o Deus que nós servimos é grande, é muito grande. Vamos louvar o Senhor, logo após nós iremos ler a relação aqui de irmãos que têm pedido oração, tá? E eu quero desde já agradecer você que está aí com a gente, assistindo, tá bom? E que Deus te abençoe, compartilhe este vídeo para que ele possa chegar naquela pessoa que precisa ouvir a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Vamos adorar esse hino. Eu cuido de ti. A palavra fala que o Senhor está no controle, né? E Ele está cuidando de você. Amém. Adora o Senhor aí na sua casa, junto com a gente. Vamos sentir a presença do Espírito Santo através desse louvor. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze, parece que é o fim.
horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes não consigo seus planos compreender, mas prefiro